Negocinho de clássicos neste início de ano está pegando. E nesse final de semana temos clássico pelo Campeonato Carioca, negócio de Fla-Flu. Então a gente vai fazer no mano a mano aqui este duelo para ver quem tá melhor no momento. E eu acho que não mudou muito de figura em relação ao ano passado, mas roda a vinheta. Ô, Formiga, vamos começar com os goleiros. Rossi ou Fábio? Você vai de quem? Cara, o Fábio é um fenômeno, né, cara? Assim, que coisa impressionante. 44 anos, ele segue sendo muito importante. Porque se ele tivesse, vamos supor, os 44, 48, ainda no Cruzeiro, você podia falar, putz, muito difícil, né? O desvínculo com o ídolo, é difícil mexer, mas o cara saiu. Tá com a grife, né? Porque é difícil mesmo o desmame, assim, porra, de um ídolo, cara. Não é fácil. Mas ele saiu jogando bem, chegou no Fluminense jogando bem, foi campeão da Libertadores e mesmo com o Fluminense, quando o Fluminense estava mal, ele seguia com um papel muito importante e acho que segue assim. E ele, minimamente bem, acho que está muito à frente do Rossi, né? Que melhorou, mas para mim não tem comparação. Por aí, Vitor Sérgio? Assina embaixo? Assina embaixo do que falou Formiga. Embora o Rossi tenha ido muito bem no jogo contra o Botafogo, principalmente nas bolas longas, né? Acertou 3 ou 4 ali, muito boas. Inclusive o lance do segundo gol. Mas é Fábio. Tá. Wesley ou Samuel Xavier? Não tem briga, né, agora? Não tem briga. Um tá cotado para a seleção brasileira e o outro, acho que a passagem dele pelo Fluminense é muito boa, até melhor do que talvez o Fluminense imaginava, mas hoje não dá. Se fosse para escalar hoje, não dá, né? É o Wesley, né, Formiga? Não tem como, as propostas não param de chegar, o pessoal, assim, algumas pessoas, né, quiseram meio que ridicularizar como a Atalanta faz uma proposta de tanto ali pelo Wesley e tal, e depois ele passou a jogar muito e tudo, e acho que hoje justifica, né, o que foi feito ali de quase investimento, e é um cara que hoje está entre os melhores laterais do Brasil, teve na seleção do Campeonato Brasileiro do ano passado para muitos, e acho que com justiça, né? Ele passou a explorar suas melhores valências, corrigiu alguns defeitos que tinha e hoje acho que a lateral do Flamengo é uma questão resolvida a ponto do Danilo chegar, que é um capitão da Juventus, capitão da seleção, e se falar dele na zaga em nenhum momento questionar ali a titularidade do Wesley, né? Pelo menos por enquanto. Pode ser que esse discurso mude, mas para agora eu acho que ele é titular absoluto. Mas eu vou te falar, quando veio a proposta da Atalanta e depois a gente viu o Wesley jogando ainda mais, parecia que a Atalanta tinha vindo do futuro, já sabia. Claro, naturalmente, né, os caras, não é por nada que eles contratam alguém, né, eles vislumbram o que pode acontecer, o crescimento, a evolução, tal. Mas parece que os caras tinham vindo do futuro, porque ele começou a jogar muito mais depois que veio a proposta. Então, é porque na verdade a Atalanta, eu conversei com dois não são amigos, mas dois colegas que hoje trabalham para clubes de fora aqui na América do Sul. Eles fazem o scout de 2 clubes grandes, inclusive aqui na América do Sul. Pra entender isso, eu falei, cara, por que ela fez isso? E ele falou, cara, os clubes olham isso, então vê as métricas, vê tudo. Claramente o Wesley tem um problema de confiança ali. Ele joga num clube muito grande, com a torcida muito coisa, então tem um problema de confiança. O que a Atalanta tá vendo que se tirar ele desse ambiente, ele vai botar pra fora. Acabou que nem precisou ele sair. Porque o Felipe Luiz veio, deu esse ambiente que ele precisava, ele colocou lá. Mas ele falou exatamente isso. Ele falou a métrica, por exemplo, você vê o quanto ele ataca o corredor e quanto ele volta que se recupera. Aí eu falei, mas ele volta e erra muito defensivamente. Ele falou, as pessoas veem isso, que ele errava, né, na época. Mas eles veem só o tempo que ele volta, essas métricas, eles vão colocando e falam, tem jogador ali. Então acho que é muito disso, né? Então o que a Atalanta estava vendo era isso. E hoje a Atalanta queria 16 mais 4. O Flamengo já recusou 25 milhões do Zenit. Direto, 25 direto. Que maluquice. Mas é isso, né? Fazer negócio com quem entende de futebol parece uma coisa que dá dinheiro, menino. Que loucura. E nada contra o torcedor, porque o torcedor às vezes tá lá, tá puto da vida e extravasa no jogador. Beleza, que é quem tá efetivamente errando, né? O olhar do torcedor, ele quer uma coisa, a métrica de um scout quer outra coisa, né? E o torcedor quer pra hoje, né? Exato. Pra o jogo agora. O clube que vai contratar, quem sabe daqui a 6 meses, enfim. Vamos lá, Léo Ortiz ou Thiago Silva, Formiga?
Cara, assim, o Léo Ortiz, putz, muito bem desde que chegou no Flamengo, jogando de volante ou de zagueiro e tal, mas, cara, o Thiago Silva, da parte dele, ele fez com louvor. Então, assim, não tem o que questionar. A gente tá falando, pô, se eu parar pra olhar pra trás aqui, o Thiago Silva deve ser um dos 5 melhores zagueiros que eu vi jogar. E ele hoje não recuou em nada pra perder uma disputa com alguém aqui, né? A não ser que, putz, seja o... Nem sei se eu acho que ele não perderia pra ninguém. Talvez, se olhar, putz, o Thiago Silva foi o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro? Não. Mas a disputa aqui não é essa, assim. A gente tá falando de outra coisa, né? De um momento pra agora, pra um jogo pra amanhã. Eu não consigo não votar no Thiago, não. Eu acho que o Léo é muito bom jogador, mas é pra ganhar. Então vou deixar você desempatar aí, porque assim, o próprio Thiago Silva disse que não está bem, né? Ele próprio disse, tô com um problema de físico, ainda não tô bem recuperado, então, e o Léo Ortiz está voando agora. Se eu for para falar como votando com o momento, como eu costumo votar aqui quase sempre, ou a primeira linha é momento, eu vou votar no Léo Ortiz. Eu infelizmente não estarei ao seu lado. Não tem problema. Isso aí eu até compreendo, já até sabia. E nem é porque foi o Formiga votou, isso daí eu sei que é verdade. É bom. Esse aí é de verdade mesmo, não é? Você várias vezes vota com Formiga só porque é o Formiga. Dessa vez é real, dessa vez é genuíno. Thiago, pra mim o Thiago Silva é muito diferente. É que o Formiga falou entre os 5, tá? Dos que eu vi com muita clareza, assim, de ter na minha memória. Só perde pro Jeromel. Só perde pro Jeromel, pode falar. Meu Deus do céu. Eu vi o Maldini, eu vi o Sérgio Ramos, o Mauro Galvão, um cara que eu gosto muito aí. E aí, sei lá, assim, o Van Dijk é um cara que eu acho fantástico também, assim, no nível de pouquíssimo erro. Eu vi pouco do Baresi, né? Mas assim, acho que ter visto um jogo do Baresi já basta, né? Então, já resolveu na conta aí. Mas o Thiago Silva tá no bolo, assim. Nossa, acho que ele é muito bom. É impressionante. Tá no bolo mesmo. Outro Léo agora, Vécio, Léo Pereira ou o Inácio? Ignácio. Eu vou votar no Léo Pereira, porque acho que o Inácio vi poucas coisas dele ali. O Léo Pereira acho que teve ali no ano passado alguns sustos, alguma irregularidade. Mas acho que hoje, se eu tivesse que escalar um dos dois, até por conhecer menos do Inácio, eu iria de Léo Pereira. Formiga, você vai de Carolino também? Carolina. Acho que aí o Léo Pereira tem um corte maior, um período muito maior de regularidade. Ele já foi, em algum momento, o melhor zagueiro do Flamengo, né? Hoje, acho que esse papel é do Léo Ortiz e tudo, mas também quando voltou a ser titular, sempre entregando um alto nível ali. Então, acho que até os argumentos do Vitor são matadores aí. Não tem muita comparação, não tem muito elemento para sustentar voto sem ser no Léo Pereira, não. Então, o Léo Pereira leva essa. E aí, pra gente fechar a defesa, o Morfi, Alexandro ou Fuentes? Cara, aí eu vou muito na regularidade do Alexandro. Acho que também, nesse momento, é um período maior de avaliação. O Alexandro, desde que chegou, foi muito útil, né? Dentro das alternativas que o Felipe Luiz tinha. Acho que em algum momento fazia sentido o Ayrton Lucas, em outro momento o Alexandro. Então, Alexandro é o seu voto também? Acho que sim, né? Acho que sim. Acho que o Alexandro tá jogando num nível... O Felipe Luiz falou isso, né? Que aconteceu com o Alexandro, o que aconteceu com ele também, que é quando o Alexandro tá mais próximo aqui, porque o Alexandro dos Santos é muito antigo, né? 2011, 2012, e era outro jogador também. Outra característica. E aí agora, com o Alexandro voltando, tá dando pra ver um outro tipo de Alexandro aí, então acho que... Eu vou te falar, eu acho que pro Alexandro... E vamos ver pro Danilo, mas eu acho que pro Danilo também vai acontecer. Vai ser bom, é bom essa volta deles para as pessoas, sei lá, e verem, entenderem o nível de jogador que eles são, porque muitas vezes foram questionados, eu acho que algumas vezes corretamente, mas várias vezes também injustamente. Eu acho que recentemente o maior exemplo disso foi o Hulk. Pode ser. O Hulk era questionado... O Felipe Luiz, de alguma forma, também vai. Também pode ser, mas é que o Hulk, eu acho que assim, a galera, por ele jogar na Rússia, não sei o quê, ficava achando que ele era um absurdo ele ser titular da seleção, ou ele ter jogado Copa, ou ele ir pra seleção, como se fosse uma loucura, quando a gente tá falando aí do auge do Hulk, né? Só que o cara veio pro futebol brasileiro e conseguiu, sei lá, até
Se bobear, ele evoluiu como jogador, né? Fazendo outra função e tal. E aí começaram a pedir ele de novo na seleção e tal, porque começou a ver de perto. Né? O Lucas Moura tá aí voltando, acho que tem alguns retornos muito bem sucedidos pro futebol brasileiro. O Felipe Luiz é um baita exemplo. E aí vamos ver agora o que vai acontecer com o Neymar, que é um retorno com outros objetivos, né? De limpar arranhões, talvez, numa relação muito turbulenta em alguns momentos. Mas, pô... Ou estabelecer a verdade. Ou simplesmente estabelecer a verdade. Fazer o que é óbvio, né? Vessi, Pulgar ou Bernal? Sim, acho que o Bernal tem um bom começo no Fluminense. O Pulgar, eu tinha algumas dúvidas do Pulgar nesse ano, por ter questão de querer sair ou não, de ter questão de renovação ou não. Aliás, o Pulgar, no momento que a gente está gravando isso, está em processo de renovação e geralmente tem ali alguns ruídos. Mas o Pulgar, nos jogos que ele jogou, nos 2 jogos que ele jogou muito bem, assim. Inclusive contra o Botafogo, fez um grande jogo também. Então vou votar no Pulgar. Pulgar, é a sua escolha também, ô Formiguites? Eu acho que ainda tem mais elementos pro Pulgar no momento, né? Acho que por agora é isso. Tá. E aí é De La Cruz ou é Hércules? Cara, assim, esse voto, assim, ele pode parecer simples, porque o De La Cruz tem muito mais grife. O começo dele no Flamengo foi fantástico, aí depois ele teve um monte de lesão e tal. O Hércules fez um ano passado muito bom, né? Se a gente for pegar quem jogou mais no Campeonato Brasileiro, eu acho que no geral talvez tenha sido o Hércules. Talvez. Porque o De La Cruz depois teve um momento de queda e tal. Mas eu ainda vou dar o benefício da grife, do potencial de jogador. Acho que ele teve aí alguns momentos já no ano. Eu vou no De La Cruz, mas, cara, assim, eu acho que ele precisa de mais por mais tempo, sabe, assim. Eu não sei se o Flamengo tiver todo arrumadinho, com todo mundo à disposição, olhando o elenco inteiro, é capaz dele cair, entendeu? Não sei. De La Cruz ou Hércules? Eu acho que o Hércules é uma contratação muito boa do Fluminense. Acho que a gente pode, em dezembro, se a gente for fazer um mano a mano aí de destaques do ano, eu acho que o Hércules pode estar entre eles ali. Mas acho que hoje, para votar hoje, no começo de temporada, sem tanta coisa, o De La Cruz é muito mais jogador, né? Eu penso, agora, o próprio De La Cruz... Tem os dois pra escalar, você escala quem, né? O próprio De La Cruz disse que está devendo com a camisa do Flamengo, ou que no primeiro ano ficou devendo. Tem também uma coisa que não é culpa dele, né? Acho que, por exemplo, o Flamengo jogou com o Botafogo no domingo. O jogo seguinte, que é contra a Portuguesa no Carioca, vai todo mundo reserva. Ou, se não reserva, quem não jogou como titular. Por quê? Porque o que Tite e Marcos Braz fizeram no estadual passado é um troço de maluco. O De La Cruz foi esticado a corda com ele, é um jogador que precisa de cuidado, no segundo semestre faltou. Então, assim, acho que desse ano a direção do Flamengo, o departamento de futebol do Flamengo, vai entender que não dá para esticar a corda do De La Cruz toda hora, e aí acho que ele tem condição de render mais. Faz sentido. Falta um boom aqui, tá? Gerson ou Arias? Meu pai do céu. Caraca, dois são jogadores muito diferentes. Dois jogadores de seleção, 2 jogadores. Meu pai do céu. E aí? Eu fico pensando por onde ir, né, pra construir esse voto aqui. Porque eu vou pra um lado, eu vou pro outro. Não tem voto errado, né? Não tem. Não tem voto errado. Assim, pelo que ele tá jogando, por ter voltado no ritmo que tava, eu vou votar no Gerson, mas poderia ter sido o Arias aí. Com facilidade. Com facilidade, até porque também tem segurado a bronca aí, mesmo no período de renovação de contrato, acabou renovando, continuou jogando bem. Mas eu vou votar no Gerson, mas não poderia ser qualquer um. E aí, Morfê, o que você faz? Eu acho que a grande disputa aqui do mais alto nível, 2 caras assim, que na boa ou na ruim estão sempre, pelo menos nesses últimos anos, entregando um futebol absurdo, individualmente falando, coletivamente, demonstraram uma importância de liderança muito grande também, cada um ao seu modo, né? Um mais quieto, o outro muito ativo, se mostrando um capitão fantástico, né? Acho que o Gerson é um capitão hoje muito identificado com o Flamengo em todos os aspectos. Todas as falas dele fazem muito sentido, não são aquelas preleções, gritaria pela gritaria, sabe? Aquelas frases feitas.
parece tudo fazer, as poucas que a gente tem acesso, né? Parece tudo fazer muito sentido, são frases muito... E sempre num tom, né? Sereno, até chegar a hora da oração, né? Que aí é... que é isso. Cara, mas é muito bom, assim, eu tenho gostado muito do Gerson, capitão, e tá aí brigando para a história dos grandes do Flamengo. E acho que é o Gerson mesmo, assim, jogador de seleção, hoje titular, né, da seleção em alguns momentos. Titular, então, né? Tá com toda a justiça o voto. O que você ia falar, velho? Tô falando, se para quem a oração tá sendo feita, se a entidade estiver dormindo um pouquinho, vai tomar um susto. Vai tomar um susto, porque... Eita! Né? Eita que me acordaram aqui, né? O Formiga, Michael Canóbio. Eu acho esse voto interessante, porque assim, eu acho o Canóbio um jogador subvalorizado, assim, de muita entrega lá no Atlético, fazendo várias funções e normalmente num nível de regularidade bem legal. Ele pode não ter ali a criatividade do Michael, que pode, né, botar um tempero num jogo ali, mas eu acho ele um jogador mais regular, mais previsível, mais constante. O Michael tem tido alguns minutos aí, é outro também que eu acho que no Flamengo ideal não será titular. Eu acho que o Canóbio no Fluminense, do jeito que tá hoje, tá? Ele vai jogar. Cara, eu vou votar no Canóbio. Rapaz. Mas com quem, Vitor Sérgio? Eu acho que os dois, eu tenho questões com os dois. Acho que os dois vivem de algumas boas fases em alguns momentos, mas acho que em alguns momentos eles têm um nível de erro muito grande. O Formiga falou de regularidade do Canóbio, eu não acho ele muito regular, não. Sabe? Não, então, eu acho. Ele faz um jogo muito bom, aí apaga, ele apaga. Eu acho ele comparado ao Michael, mas acho que é porque também ele arrisca menos, né? Eu acho que os dois são muito irregulares, assim, eu não gosto, assim, tenho questões com os dois, não seria... Provavelmente eu não contrataria nenhum dos dois se eu fosse diretor de futebol, mas dentre os dois... Eu acho que o Michael é mais produtivo. Eu vou votar no Michael por isso, mas... E eu acho que o Michael te entrega uma velocidade que o Canóbio não te entrega. Em compensação, o Canóbio ajuda muito mais do que o Michael. O Canóbio que dá de carrinho, que dá de... Entendeu? Mas só isso. Eu vou de Michael, porque eu acho que nenhum dos dois me empolga muito, não. Acho que nenhum dos dois me empolga, mas também nenhum dos dois Os dois são na média pra cima, eu acho. Mas precisam de mais regularidade pra mim. E aí eu acho que o Michael pode fazer mais diferença e acho que já fez até mais diferença em alguns momentos. Então eu vou de Michael aqui pra desempatar. Ô, Vitor Sérgio, Plata ou Serna? Plata ou Serna? Assim, o Plata cresceu muito, né? O Felipe Luiz elogiou ele individualmente lá, do jogador que quando ele chegou pra cá. E o Serna salvou o Fluminense na reta final, né? Eu vou votar no Serna, cara. Acho que o Serna, eu vi mais elementos ali do Serna. Acho que a reta final do Serna que o Plata ali, por mais que tenha feito aquele golaço ali, acho que o Serna me mostrou mais elementos ali até aqui. Acho que o Plata fez aquele golaço, muito mérito. Acho que evoluiu de produção, mas acho que ainda não me convenceu muito, não. Formiga, você vai com quem nesse voto, Plata ou Serna? Eu acho que o Plata teve um início ali, eu lembro de estar fazendo o jogo, eu e o Vitor, no arquibancada, e ele deu uma empolgada ali, mas um negócio que é meio... Né, o Plata, tô falando, né? Entregou um primeiro jogo, meio fez tudo e tal, não sei o quê, mas depois, sabe, um jogador meio incontrolável, assim, né? E teve a final da Copa do Brasil, que eu acho que ele faz um baita golaço e tudo. Começa o ano relativamente bem, eu acho que o Serna a gente viu mais, assim, cumprindo a função, entregando o papel, mas com menos variações, né? Um negócio mais previsível, digamos assim. Então é Serna. Seu voto, Tito, muito bem. Mas acho uma disputa, assim, diferente de Gerson e Arias, que pra mim era num alto nível. Essa eu acho um voto difícil por... né? Não são dois caras que me encantam muito, não. Mas eu acho que são dois caras... Eu não sei, acho que... Pode ser que se a gente repetir são bons esse voto pra complementar mais pro elenco, fim do ano... Pode ser, mas eu acho que o Plata, não sei, eu tenho a sensação de que ele tem um pouco mais a crescer do que o Serna. Mas enfim, acho que também é um nivelado, mas não é um nivelado aqui, né? É um nivelado. Bruno Henrique ou Cano, Formiga? Vai votar em quem? Cara, assim, acho que olhando o ano passado e o início desse, eu acho que o voto fica tranquilo no Bruno Henrique, né? O ano passado do Cano foi ruim, por N aspectos, os números
expõem esse Cano, que foi reserva em vários momentos, e o Bruno Henrique acho que voltou jogando bem, um Flamengo que viveu de altos e baixos no ano, ele estava sempre ali, a parte dele, ele fazia, começa o ano decidindo um título importante, virando aí junto com a Arrascaeta o maior vencedor da história do clube. Há uma vertente que defende, contando as Taças Guanabara, que o Zico ainda é o maior vencedor da história do Flamengo com 23 títulos, porém o próprio clube fez os dois postarem lá acho que oficialmente a conversa hoje é essa. Eu aceito a gente debater sobre a relevância da Taça Guanabara lá, mas isso não tem nada a ver com o Bruno Henrique e com a Arrascaeta. Eles não têm culpa disso. O que eles fazem é histórico. Até porque se contarem as Taças Guanabara deles e outros títulos, eles já estão na casa ali dos 17, 18. Pode ser que eles, nessa conta, daqui a pouco cheguem também, no Zico e no Júnior, enfim. Dito isso, para mim é Bruno Henrique, assim, olhando o rabicho do ano passado e o início desse ano, acho que ainda é ele. É BH? Por aí também, né? Se você considerar como eles chegam para esse jogo, o Cano até fez gol já, tá batalhando ali num tá tentando voltar, com problemas, eu acho, Cano, né? tá tentando voltar, e o Bruno Henrique já num nível muito bom, até às vezes jogando fora de posição, né? Até por isso o duelo entre eles aqui no nosso Mano a Mano. Felipe Luiz ou Mano Menezes? O Mano tem uma bagagem muito maior, é uma carreira com mais títulos, até porque é uma carreira muito maior, mas hoje o que estão fazendo, o que estão tirando dos times, acho que fica muito claro. E acho que os dois confrontos com o Botafogo, acho que podem colocar isso, né? Independentemente da qualidade dos times, considerando hoje, a gente chega à conclusão até pelo Mano a Mano que o Flamengo tem um time mais qualificado, mas você vê a postura, o que um fez com o Botafogo e o que o outro sofreu do Botafogo em jogos consecutivos, né? Então eu vou nesse momento, Felipe Luiz. É Felipe Luiz ou Murfiguits? Acho que agora né? Não tem como, assim, um início bastante promissor, com números muito bons, 2 títulos, mais títulos do que derrota, né? Nesse momento tem 2 títulos e 1 derrota. Mas quem? Para além disso... Para quem? Para quem o quê? A derrota? Ainda tem isso, né? Para o Fluminense. Exatamente. E aí, assim, eu acho que nesse momento não tem muito ponto de correr, né? É muito promissor o início do Felipe, para além dos números, a forma, né? Eu acho que tem uma ideia ali, tem modelo, tem identidade. E o Mano, acho que, assim, em parte cumpriu muito do que ele tinha que fazer no Fluminense ali. Não dá para falar que não... O desafio é esse ano. O desafio era gigantesco. Não, tô falando. E agora o desafio é o passo à frente esse ano. E aí é o grande ponto, né? Que ele teve problemas ano passado no Corinthians. Fazia sentido ele ali para estancar aquela sangria, mas agora, né, depois da cirurgia feita, eu não sei se ele é a melhor figura para essa fisioterapia, né, pro cara voltar a andar e correr e tal, assim, falando por mim. Rehab. E de reabilitação o Flamengo entende, viu? Ave Maria. Ainda estou nela, inclusive, pode não parecer, mas ainda tem 2 longos meses pela frente. Jesus, não tá conseguindo fazer exercícios? Só uma academiazinha de leve, um pilates, coisa de velho, né? Mas esporte mesmo, não. Fábio, Thiago Silva e Serna. Escapamos do 9-2? Apenas os 3. Escapamos do 9-2. Foi 8-3. Vamos ver como é que vai se dar isso no campo. Mas foi Fábio, Thiago Silva e Serna. De resto, todo mundo do Flamengo. Fábio, Wesley, Thiago Silva, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, De La Cruz, Gerson, Michael, Serna e Bruno Henrique, treinados por Felipe Luiz. Não briguem com a gente, tá? Até porque acho que vocês não vão discordar de muitos votos aqui. Tchau, beijo. Até a próxima. Nunca duvide.